Seu sonho de ganhar almas para Jesus nas nações está mais perto do que imagina. E para falar mais do Evangelho para toda criatura, você precisa ficar fluente em inglês. E você pode fazer isso em apenas 6 meses. Clique agora aqui no link da descrição e não deixe essa chama se apagar. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 15. Este é o texto mais exaustivo, mais completo, sobre esta verdade da ressurreição de Jesus Cristo, e a ressurreição que nos aguarda. E nós vamos ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer.
E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas e outra, e até mesmo entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Irmãos queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é o maior milagre da história, ou então, o maior embuste da história. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, Ele não poderia ser o nosso Salvador, Ele teria sido derrotado e seria um fracassado. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a cruz jamais seria o símbolo do cristianismo, seria o símbolo consumado da derrota. Mas é mistério dizer que as melhores notícias que nós temos vieram de um túmulo vazio. O túmulo vazio de Cristo é o próprio berço da igreja. E Paulo está aqui nos ensinando sobre esta gloriosa verdade, a ressurreição de Cristo. E a primeira coisa que Paulo vai mencionar com tanta eloquência para nós é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico irrefutável. E a prova que Paulo dá de que a ressurreição de Cristo é um fato irrefutável é que os coríntios que estão recebendo esta carta foram salvos pelo Evangelho. Um Cristo morto jamais poderia salvar alguém, jamais poderia salvar a si mesmo. Se você e eu estamos aqui nesta noite, se nós estamos salvos por Cristo Jesus, é porque Ele venceu a morte, é porque Ele triunfou sobre a morte, é porque Ele matou a morte. Um Cristo morto jamais poderia ser redentor da humanidade. Mas notem mais, Paulo está mencionando aqui, que Cristo ressuscitou, como o pastor já bem colocou aqui nesta noite, para se cumprir a Escritura. E Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Sabe o que significa isso? A morte de Cristo não foi um acidente. Ele não foi para a cruz porque ele capturou o seu poder de Roma. Ele não foi para a cruz porque ele foi vítima de uma trama dos judeus. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para a cruz porque Pilatos sentenciou covardemente. Ele não foi para a cruz porque o sinédrio judaico conspirou contra ele. Ele foi para a cruz
porque Deus havia profetizado isso, porque a palavra de Deus já havia previsto isso. Ele foi para a cruz porque a morte dele foi uma agenda estabelecida no céu. Mais do que isso, ele foi sepultado. E se ele foi sepultado é porque a morte dele não foi uma imaginação apenas, foi um fato concreto, um fato real. Ele de fato morreu, e morreu pelos nossos pecados. Não morreu como um mártir, não morreu como um exemplo moral, ele morreu vicariamente, substitutivamente, ele morreu pelos nossos pecados. Mas mais, Paulo diz que a ressurreição dele não foi uma surpresa. Se a morte não foi um acidente, a ressurreição não foi uma surpresa. Porque tanto a morte quanto a ressurreição já estavam profetizados no Antigo Testamento, e então se cumpre agora, e aqui temos a nossa pedra de esquina da esperança e da fé cristã. Mas Paulo vai além para dizer que isso é um fato incontroverso, porque Jesus não apenas ressuscitou, ele se revelou ressuscitado. Ele apareceu para várias pessoas, e Paulo faz questão de citar aqui, no versículo 5, ele apareceu para Cefas, ele apareceu depois para os 12, no verso 6 ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, depois ele diz que ele apareceu, no versículo 7, para Tiago, mais tarde para todos os apóstolos, no versículo 8 ele diz, também a mim ele apareceu. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo não se deu de forma escondida, não foi apenas uma realidade que alguns pensaram que aconteceu, mas não tinha nenhuma evidência histórica, concreta, factível. Ele ressuscitou e ele apareceu para os 12, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Se Paulo estivesse falando qualquer coisa, sem qualquer confirmação histórica, certamente esses aqui, que ele menciona mais de 500, poderiam refutá-lo, porque a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu esta carta. Alguém diz, mas me dê uma prova científica da ressurreição. Nós não podemos dar. A ressurreição de Cristo não é uma prova científica. Prova científica é aquilo que você leva para o laboratório e repete quantas vezes você quiser. A ressurreição de Cristo é uma prova histórica e judicial. Há testemunhas. Essa ressurreição não é apenas uma prova ocular, testemunhal, ela é uma prova moral, porque aqueles homens até então acovardados, com medo dos judeus, trancados entre quatro paredes, agora diante da ressurreição de Cristo, da descida do Espírito Santo, eles se tornam audaciosos, ousados, eles enfrentam cadeias, eles enfrentam prisões, eles enfrentam martírio, eles enfrentam a morte, com toda a ousadia, com toda a audácia, porque a vida deles foi transformada pelo poder da ressurreição. Mas Paulo vai além no seu argumento e vai mostrar para você e para mim, a partir do versículo de número 12, que o fato de Jesus ter ressuscitado é a pedra de esquina do cristianismo. Não há cristianismo sem ressurreição, não há fé evangélica sem ressurreição, não há igreja de Deus sem ressurreição, não há esperança cristã sem ressurreição. E chega no verso 12, Paulo vai dizer algo sublime. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que está acontecendo aqui? Eu disse hoje de manhã, e quando Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, Tessalônica era a capital da Macedônia, uma região grega, e esta carta é dirigida a Corinto, que era a capital da Caia, outra região grega. Aqui a igreja está sendo influenciada pela cultura grega. E a cultura grega dizia o seguinte: nós até acreditamos que a alma é imortal, mas nós não acreditamos na ressurreição do corpo. A filosofia pagã dos gregos estava influenciando a igreja, e Paulo diz que alguns membros da igreja estavam sendo atingidos por esta heresia, por este equívoco filosófico, e agora heresia teológica, de que não havia ressurreição de mortos. E o argumento de Paulo é de uma lógica simples e arrasadora. Como é que vocês afirmam que Jesus ressuscitou? E vocês negam que os mortos ressuscitam? É impossível. Você não pode aceitar parte do pacote e rejeitar a outra parte. Se você afirma que Jesus ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. Agora, se você afirma que os mortos não ressuscitarão, então Cristo não ressuscitou. E agora Paulo parte do seguinte pressuposto: se Cristo não ressuscitou, então o cristianismo é desconstruído.
Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido estarmos aqui nesta noite. Se Cristo não ressuscitou, então o engano salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, uma mentira foi a melhor notícia que o mundo já ouviu. E Paulo prossegue, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Estou sendo um tolo aqui hoje, e vocês estarão perdendo tempo de vocês aqui hoje. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Vocês estão crendo num mito, numa quimera, num sonho tresloucado. Diz o versículo 15: se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram embusteiros, foram mentirosos, tiveram uma espécie de falsidade ideológica, eles pregaram uma coisa que não era verdade. Se Cristo não ressuscitou, diz o versículo 17, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, então não há perdão, então não há redenção, então não há salvação, então não há vida eterna. Versículo 18, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Você lembra do funeral do seu parente, do seu irmão, que você encontrou consolo, e você cantou hinos consoladores, cantando a esperança cristã? Pois se Cristo não ressuscitou, nada disso foi verdade. Se Cristo não ressuscitou, todo esse consolo que vocês acharam que vocês possuíam naquele momento, era apenas um emocionalismo vazio, sem qualquer concretude histórica. Paulo termina o argumento dele dizendo no verso 19, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós estamos enganados. Então, se você leva uma vida séria com Deus, você se priva dos deleites desta vida, você se priva dos prazeres deste mundo, você se afasta do pecado, você está redondamente equivocado na sua maneira de viver, porque se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo conclui com a sua lógica arrasadora no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Esta é a nossa convicção, irmãos. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa bandeira. Esta é a pedra de esquina do cristianismo. Esta é a pedra fundamental da vida cristã. A igreja está edificada sobre esta rocha. Esse túmulo vazio é o berço de onde nasceu a igreja. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso tem uma importância vital. Eu não posso negar a ressurreição e ser um cristão ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que Cristo não ressuscitou e ainda ser chamado de cristão, porque sem ressurreição não resta esperança, só desespero, só derrota, só fracasso. Mas Paulo tem uma terceira verdade que ele quer nos mostrar. Qual vai ser a ordem, então, da ressurreição? E ele começa a argumentar no versículo de número 23, confira aí comigo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então preste atenção. Por que Cristo é as primícias dos que dormem? Se nós temos relato de ressurreição no Velho Testamento, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, se nós temos relato de ressurreição no próprio ministério de Jesus, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Como é que ele é as primícias, se aconteceram outras ressurreições que precederam a sua? É claro que Jesus é as primícias dos que dormem, porque essas pessoas todas que ressuscitaram para voltar a morrer, ressuscitaram para assumir novamente um corpo mortal. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo de glória, por isso ele é o primeiro da fila. Por isso ele abriu o caminho, por isso ele está puxando esta fila gloriosa daqueles que um dia hão de ressuscitar. Mas quando os outros hão de ressuscitar? Paulo responde no verso 23, na sua vinda. Então isso é glorioso, porque quando Jesus voltar, em grande majestade e glória, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, inescapavelmente, então diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão, e os vivos, os que ficarmos até então, seremos transformados e todos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Quando Ele voltar,
Aqueles que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E Paulo prossegue dizendo o seguinte: então virá o fim. Preste atenção nisso. Quando Jesus voltar, os mortos forem ressuscitados, haverá o juízo, e então virá o fim, a cortina da história se fechará. Não tem mais oportunidade depois que Jesus voltar. Essa ideia de que Jesus vai voltar e vai ter mais um tempo, vai ser uma grande tribulação, mas você vai poder acertar a sua vida com Deus, vai poder se arrepender, vai poder se voltar para Deus, vai ter ainda uma segunda chance, uma segunda chamada, uma segunda época. Isso não é verdade bíblica. Quando Jesus voltar, a porta se fecha. Quando Jesus voltar, não tem mais oportunidade. Quando Jesus voltar, entra a cena do juízo final. Agora, e só agora, é o tempo oportuno para que você se arrependa e creia. E ele diz aqui no verso de número 25: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus está reinando, pode ter certeza disso. Ele está reinando. Mas quando ele voltar na sua majestade e glória, diz a Bíblia que ele vai lançar o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, no lago do fogo. Ele vai lançar no lago do fogo o falso profeta. Ele vai derrotar de forma fragorosa e retumbante a grande Babilônia, a grande meretriz. E a Bíblia diz que ele vai lançar no lago do fogo o diabo. E a Bíblia diz que ele vai lançar também no lago do fogo a morte e o inferno. A morte vai morrer, sem poder ressuscitar. A morte enfrentará o flagelo, sem haver consolo. E nós, livres da morte, reinaremos com ele para sempre, e sempre, e sempre. Mas agora, queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai argumentar algo impressionante no verso de número 29. E ele vai fazer a seguinte pergunta para aqueles crentes de Corinto que estavam duvidando da ressurreição dos mortos. Confira o verso 29 comigo. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aí você fica pensando, será que Paulo está ensinando esse negócio de batismo pelos mortos? Será que Paulo está referendando esse negócio de que então eu posso ajudar alguém depois que ele morre? Será que existe alguma chance de uma pessoa, mesmo depois de morrer, ainda ter ajuda para ter seus pecados perdoados e cancelados? É isso que Paulo está ensinando aqui? É claro que não. O que Paulo está ensinando aqui é que havia uma crendice ainda, como que algum sinal do paganismo presente na igreja de Corinto, e essa prática era uma prática pagã. Por exemplo, uma pessoa se converteu na igreja de Corinto, só que o parente dela, pai ou a mãe, ou tio, ou tia, o avô, a avó, não foi convertido a Cristo. E aí esse parente desse membro da igreja de Corinto morreu na impiedade. Aí esse membro da igreja de Corinto, desejoso de que o seu parente também pudesse ser salvo, ele vai lá e se batiza em função dele, para ajudá-lo. Era uma prática pagã, como hoje se faz missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, pensando que essa missa possa ajudar a pessoa que morreu. Não. Uma vez uma pessoa morreu, a Bíblia diz o seguinte: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há chance de você ajudar nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu padrinho, nem sua madrasta, padrasto. Não há chance de você ajudar alguém que já morreu. É agora, é individual, é pessoal. Mas o argumento de Paulo é o seguinte: se vocês acreditam nesse negócio e batizam em função dos mortos, como é que vocês negam a ressurreição dos mortos? Vocês estão sendo incoerentes. Há uma contradição na prática de vocês. Não faz sentido o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo uma coisa errada e ainda é incoerente, se vocês não creem que os mortos vão ressuscitar. Mas Paulo vai além no argumento, no versículo de número 30, e faz a seguinte pergunta: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor.
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Sabe o que ele está dizendo? Pensa nos missionários, pensa nos mártires do cristianismo, pensa naqueles irmãos que foram devorados por feras, naqueles irmãos que foram queimados em chamas, naqueles irmãos que enfrentaram martírio de açoites, de prisões, de escassez de pão. Se não há ressurreição, eles foram tolos. Se não tem ressurreição, se não tem esperança do amanhã, para que o missionário vai sofrer? Para que alguém vai enfrentar uma prisão? Para que alguém se priva de liberdade para enfrentar todas as agruras desta vida, para levar um evangelho que não oferece qualquer esperança para os homens? Paulo diz o seguinte: crer na ressurreição é que me dá força para ser missionário, para enfrentar feras, para enfrentar açoites, para enfrentar cadeias, para enfrentar martírio. Sem ressurreição o sofrimento é loucura, é insensatez. E Paulo vai nos mostrar algo agora que é sublime. Não vos enganeis, verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Ele está dizendo, se você crê na ressurreição, irmão, a sua vida tem que mudar, a sua boca tem que mudar, sua conversa tem que mudar, seu vocabulário tem que mudar, sua fala tem que mudar. Você não pode crer na ressurreição e viver uma vida promíscua, e viver uma vida que está completamente imiscuída com a impureza. E agora, talvez Paulo levante o mais complexo assunto aqui nesta carta. E o assunto é esse: como é que vai ser essa ressurreição? Olha comigo o verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Essa é a grande pergunta. Por exemplo, vamos ou não vamos nos conhecer no céu? Será que vamos? Como é que ressuscita os mortos? Que corpo vem? Eu vou saber quem é quem lá? Quer ver outra pergunta? E quem morreu um bebê? Acabou de nascer e morreu. Ou morreu ainda no ventre da mãe? Como é que vai ser lá no céu? Vai ser um bebê glorificado? Ou um feto glorificado? Ou, pense comigo, lá em Vitória nós temos algumas irmãs queridas que já passaram de 100 anos de idade. Como é que vai ser na ressurreição dos mortos? Eu vou ser um vovozinho de bengala glorificado? Como é que vai ser a ressurreição dos mortos? E quem nasceu com defeito físico? Vai ressuscitar lá no céu com um corpo de glória, mas com o mesmo defeito físico? Ou imagine o casal que depois de 50 anos de vida conjugal, o marido parte para o Senhor. E a irmãzinha que fica, pergunta, eu vou encontrar meu marido lá no céu? Bom, essas perguntas precisamos ter uma resposta clara. Primeiro, nós vamos nos conhecer no céu, é óbvio. Você já imaginou você morar com alguém eternamente sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Agora você e eu nos conhecemos parcialmente. Você não se conhece. Você pode morar 50 anos com a sua esposa, 50 anos com o seu marido, você pergunta, você conhece? Conhece parcialmente, não conhece tudo. Você nem se conhece. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Agora vemos como que pelo espelho, então veremos face a face. Nós vamos ter pleno conhecimento, é claro. Ora, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, portanto lá no céu não vai ter feto glorificado. Todos vão ter um corpo de maturidade plena. Nós não vamos ter vovozinho de bengala lá no céu, todos vão ter um corpo de maturidade plena. Não vai ter gente com defeito físico lá no céu, todos vão ter um corpo perfeito. É claro que lá no céu você não vai ter que brigar com o espelho. Lá no céu não vai precisar fazer dieta, nem vai precisar ficar desesperado fazendo academia, nem precisar ter dieta balanceada, ou para emagrecer muito, ou para não engordar um pouquinho. Lá no céu nós vamos ter um corpo de glória.
Agora, se você pergunta, e eu vou conhecer, eu vou encontrar meu marido, minha esposa lá no céu? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Ele não vai ser nem seu marido, ele não vai nem ser sua esposa lá no céu. Casamento é só pro aqui e pro agora. Alguns dizem, aleluia, louvado seja Deus. Aproveite, porque é só agora. Lá no céu não se casa nem se dá em casamento, diz a Bíblia. O que vai ser diferente certamente no céu, queridos, que nós não vamos ser famílias como nós somos hoje, família da Silva, família Pereira, família Oliveira, família isso, família aquilo, nós vamos ser uma família só. Lá no céu você não vai amar seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, mais do que você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ser uma família só. Mas a grande pergunta de Paulo é essa: mas como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Em que corpo vem? E é preciso dizer que aqui há continuidade e descontinuidade. Continuidade porque quem morre é quem ressuscita. Se morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morre um ímpio, não ressuscita um santo. Se morre um santo, não ressuscita um ímpio. Há continuidade, mas há também descontinuidade. E na descontinuidade, o apóstolo Paulo, para nos ajudar a entender esse assunto, ilustra-nos da seguinte maneira, no verso 36. Aliás, ele acha a pergunta um pouco ingênua. Como ressuscita os mortos, em que corpo vem? Ele responde, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. A primeira figura que Paulo usa é a figura da semente. Da semente. Se você semeia uma semente de manga, você não vai colher abacate, você vai colher manga. Essa é a continuidade. Mas a semente precisa morrer para depois nascer. Então, quando um morto em Cristo Jesus, um irmão nosso que parte para o Senhor, e aqui está o seu esquife, aqui está o seu corpo, e você faz um culto fúnebre, você leva o corpo para o cemitério. Quando você desce esse corpo à tumba, você está fazendo uma semeadura. Dessa semeadura vai nascer um corpo novo. Um corpo novo. Como é que vai ser esse corpo? O apóstolo Paulo responde. Preste bem atenção nisso. Por favor. Preste bem atenção nisso. No verso 7 ele diz: quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então notem isso. Paulo vai ilustrar isso da seguinte maneira no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é isso? Esse corpo que desce à sepultura, irmãos, ele envelhece. Querendo ou não, ele fica enrugado. Gostando ou não, os músculos ficam flácidos. Gostando ou não, os olhos ficam embaçados. Gostando ou não, as mãos ficam descaídas. Gostando ou não, os joelhos ficam trôpegos. Gostando ou não, ou o cabelo cai ou fica branco. Não tem remédio. Esse corpo está num processo de decadência. Mas o corpo que vai ressuscitar, diz Paulo, é incorruptível. Ele não fica velho, ele não fica cansado, ele não fica doente, ele não fica deformado. Ele é um corpo perfeito agora e para sempre perfeito. Como é que essa semeadura? Paulo responde, olha de novo, versículo 42. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Oh, irmãos, o corpo humano tantas vezes é sujeito à desonra. É só você ir a um hospital. É só você entrar num CTI. É só você entrar numa ala de oncologia em estados de pacientes em estado terminal. É só você olhar para alguns enfermos com doenças degenerativas. E você vê quadros sombrios, dramáticos. Quantas vezes uma pessoa se torna pele e osso? Quantas vezes uma pessoa fica em coma, em estado vegetativo, mais de 10 anos?
esse corpo, que Paulo diz que está sendo semeado em desonra, caquético, vai ressuscitar um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Como é que vai ser essa semeadura? Confira o verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Meus irmãos, o nosso corpo tem fraquezas, reais, concretas. É curioso isso. Quem já passou dos 50 aqui sabe disso. Sua cabeça está boa. Você pensa que tem 18. Mas o seu corpo não acompanha a cabeça mais. Não acompanha mais. Você tem vontade, sua cabeça está boa, mas o corpo não segue o comando do cérebro. Temos fraquezas. E Paulo vai dizer o seguinte: você semeia um corpo fraco, mas o que vai levantar daí é um corpo poderoso. Poderoso. Para você entender que corpo poderoso é esse, é o corpo parecido com o corpo de Jesus. Quando ele ressuscitou dentre os mortos com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem percorrer o trecho. Quando ele ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, entre nuvens. E você pergunta assim: com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda do universo. Logo ali na esquina, porque esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O nosso corpo será poderoso. Poderoso. Este é o corpo que você e eu vamos receber na ressurreição. E Paulo vai dizer no verso 44, semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual, no sentido de que esse corpo não está mais sujeito aos ditames dos sentidos, mas ele é plenamente governado pelo Espírito. E agora Paulo vai usar uma outra figura. Que corpo vem? Como é que ressuscita os mortos? Confira aí comigo, a versículo 39, a outra figura, a figura da carne. Ele diz o seguinte: nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, a outra é a carne das aves, a outra é a carne dos peixes. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que as aves, que os peixes, que os animais também vão ressuscitar? Será que é isso? Tem gente acreditando nisso hoje. Tem gente até dizendo o seguinte: se a minha cachorrinha de estimação não for para o céu, eu também não quero ir. É verdade. Tem gente que dorme com o cachorrinho debaixo do braço, debaixo do cobertor, tratando o animal como gente. Será que Paulo está ensinando isso? É claro que não. O que Paulo está dizendo é que no dia que houver a ressurreição, Deus saberá o que é gente e o que não é gente. Pense comigo, você sepulta numa cova aqui um homem, você sepulta aqui na cova uma ave, você sepulta aqui na cova um animal, você sepulta aqui na cova um peixe. Daqui a 200 anos, o que que tem nessa sepultura? Pó. Pó de homem, pó de animal, pó de peixe, pó de ave. Tudo misturado. E no dia da ressurreição, o que vai ser? Vai ter ressurreição de peixe? De ave? De animal? Não. Deus sabe o que é pó de gente e o que é pó de animal. E aqueles que forem gente, ressuscitarão. Não importa se foram queimados, não importa se foram incinerados, não importa se foram devorados por feras, não importa se foram comidos por monstros marinhos, não importa, não importa. Deus sabe distinguir o que é ave, o que é animal, o que é peixe e o que é gente. E o Deus que criou do nada o universo nos dará um corpo de glória, o corpo da ressurreição.
Agora Paulo usa outra figura, confira comigo para responder essa pergunta: que corpo vem? Com o versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Ele vai falar que uma glória do sol, outra glória da lua, outra glória das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Sabe o que Paulo está ensinando aqui, queridos? É que embora todos vão ressuscitar, e estamos falando agora dos salvos, embora todos vão para o céu, é verdade, todos que creram em Cristo vão para o céu, nem todos que estarão no céu terão um corpo de glória com o mesmo brilho, com o mesmo fulgor. Uma glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que significa isso? Na linguagem de Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, que os mortos vão ressuscitar, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, mas os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como as estrelas, eternamente. É a questão dos galardões. A Bíblia ensina sobre isso. Se você, meu amado irmão, creu no Senhor Jesus, mas é um crente inativo, se você creu no Senhor Jesus, mas você não pratica boas obras, se você creu no Senhor Jesus, mas você é um crente, agente secreto do reino de Deus, se você crê no Senhor Jesus, mas você nunca levou ninguém a Cristo, se você crê no Senhor Jesus, mas está construindo sobre um fundamento com material perecível, madeira, palha e feno, naquele grande dia, o fogo vai provar essas obras, e você vai ser salvo, como que através do fogo, mas as suas obras serão queimadas, e você não receberá galardão. Na linguagem de Paulo, entrará no céu com cheiro de fumaça. Mas se você construiu sobre o fundamento, com material permanente, que é ouro, prata e pedras preciosas, e o fogo não destruirá essas obras, e você entrará no céu, e também receberá galardões. É muito provável que Paulo esteja se referindo a isso, quando disse que haverá diferença de esplendor no corpo da ressurreição, como há diferença de esplendor nos astros que brilham sobre nós. Em que corpo vem? Mas agora, dito isso, Paulo levanta um último assunto aqui no texto, e o assunto é: mas quando isso vai acontecer? Mas quando isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? E Paulo responde, por favor, veja comigo, a partir do verso 50, quando ele diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a segunda vinda de Cristo, irmãos, ela pode se dar a qualquer momento. Não haverá um fato assim tão decisivo para dizer, não vai ser hoje, porque aconteceu isso agora há pouco, então tem que ser hoje. Não, a segunda vinda virá como ladrão de noite, inesperadamente. A segunda vinda virá como um relâmpago que risca do Oriente ao Ocidente, repentinamente. A segunda vinda virá como dores de parto de uma mulher, inescapavelmente. Quando Jesus voltar, ele virá com tanta rapidez que não haverá tempo para você se preparar na última hora, porque vai ser como um momento, um átomo de tempo, um piscar de olhos, o dadejar da cauda de um peixe, o faiscar de uma estrela. A palavra momento aqui na língua grega é átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará, não haverá tempo para se preparar. Portanto, hoje é o dia, o tempo é agora, de você se preparar para encontrar-se com o Senhor Jesus. Chega no verso 53, o apóstolo Paulo usa uma palavra magnífica, pois é necessário. Não é possível não, é necessário. Não é plausível não, é necessário. Não é talvez aconteça não, é necessário. E o que é necessário? Que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E eu imagino Paulo, num tribunal, enfrentando a morte. E eu imagino Paulo botando o dedo na cara da morte, e fazendo a seguinte pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória.
A morte foi vencida, a morte foi derrotada. Jesus matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Ele é a ressurreição e a vida. Agora nós temos uma viva esperança. Agora a morte não tem a última palavra. Agora nós que cremos já passamos da morte para a vida. Louvado seja o seu nome. Há uma exclamação belíssima no verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória não vem da nossa força, a nossa vitória não vem da nossa inteligência, a nossa vitória não vem da nossa riqueza, a nossa vitória não vem da nossa religião, a nossa vitória não vem da nossa igreja, a nossa vitória vem do Senhor Jesus. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas, Ele venceu a morte, e Ele é aquele que nos dá a vitória. Mas agora, o apóstolo Paulo conclui essa belíssima exposição sobre a ressurreição, no verso 58, e parece que você não entende Paulo, porque ele vem tratando de ressurreição, ao longo do texto, 57 versículos. Quando chega na conclusão, ele muda de assunto. Muda de assunto. Alguns comentaristas, até brincando, pensam que ele estava escrevendo essa carta, aí se levantou para tomar um cafezinho. Quando voltou, esqueceu do que estava falando. Aí concluiu de outra maneira. Alguns mais críticos dizem que Paulo não era muito bom em oratória, do que equivocam-se redondamente, porque quando você pega a carta aos Romanos, hoje em muitas universidades de direito da Europa, estudam Romanos apenas para aprender como é que se argumenta, de uma maneira, de uma lógica arrasadora. Porque todo orador, todo pregador, entende que precisa reservar para o último argumento o ponto mais forte da sua mensagem, onde ele amarra as coisas, onde ele aplica a verdade que ele ensinou. Nenhum pregador termina lá embaixo, termina lá em cima. Mas por que Paulo então conclui essa carta dessa maneira? Notem vocês, ele conclui com um elo de ligação, com uma consequência, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe o que ele está dizendo? Bom, vocês creem mesmo nesse negócio de ressurreição? Ou vocês acham que morreu, acabou? Ou vocês acham que morreu, vai o espírito vagando por aí até reencarnar de novo? Ou vocês acham que morreu, vai para um purgatório? Vai sofrer. Ou vocês acham que morreu, a alma vai dormir, inconsciente? Ou vocês acham que morreu, é aniquilado? Você crê mesmo em ressurreição? Você crê que você vai ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus? Você crê que Jesus venceu a morte e que você que creu nele nunca mais morrerá eternamente? Essa verdade é realidade para você? Isso é fato para você? Isso é artigo de fé para você? Você crê nisso? Aí Paulo está dizendo o seguinte: se você crê nessa verdade, isso tem que ter implicação prática na sua vida. Se você crê nessa verdade, então, por favor, pense nisso. Você tem que ser firme, você tem que ser inabalável, você tem que ser sempre abundante na obra de Deus. Não há nenhuma motivação maior para você fazer a obra de Deus, que você crê que Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, e você um dia vai ressuscitar, e você tem que levar essa mensagem para aqueles que estão mortos, para que eles recebam vida. Se a ressurreição de Cristo não me impulsionar, não me motivar, não me tonificar a alma, então não há mais nada que eu possa fazer para estimular o seu coração. Portanto, meus irmãos, se vocês creem nisso, levantem-se. Se vocês creem nisso, ajam. Se vocês creem nisso, enfrentem as lutas, em nome de Jesus. Levem essa palavra, levem esse evangelho, tornem esse evangelho conhecido. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor.
Agora preste atenção, tem uma promessa. Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque Jesus ressuscitou. Não é vão porque tem uma recompensa. Não é vão porque nós vamos receber os galardões. Não é vão porque nós estamos destinados a uma pátria onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá morte, onde não haverá lágrimas. Nós estamos destinados a um céu de glória, onde nós reinaremos com Ele para sempre, 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 sempre. E as glórias deste mundo serão nada diante das glórias por vir a serem reveladas em nós. Nós temos uma rica recompensa. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Talvez você tenha vivido uma vida sem esperança. Só para o aqui e para o agora. Você tem corrido muito, trabalhado muito, se cansado muito. Mas há um vazio no seu coração. Há uma angústia na sua alma. Porque tudo que você joga para dentro do seu coração não satisfaz você. Quando você olha para o futuro, você tem muito medo de morrer, muito medo de morrer. Porque você não tem esperança, você não tem certeza de vida eterna. Você tem, na verdade, quase que uma expectativa horrível do juízo de Deus sobre a sua cabeça. Hoje Jesus está aqui, poderoso para salvar, poderoso para perdoar. Ele morreu por você, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou, para que você receba vida eterna. Se você crer nele, você nunca mais vai morrer eternamente. Você passou da morte para a vida. Não haverá mais condenação sobre a sua vida. Seus pecados serão perdoados. Seu coração vai ser purificado no sangue de Jesus. E se Ele não voltar antes, se você partir, você vai morar com Ele. E depois você vai ter um corpo de glória, semelhante ao corpo dele, para habitar e reinar com Ele para sempre. Hoje você pode fazer a mais importante decisão da sua vida: entregar o seu coração para Jesus, crer nele como seu Salvador pessoal. E se hoje você que está aqui deseja fazer isso, eu quero orar em seu favor. Enquanto a igreja ora por você, se você deseja isso, onde você está, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você e dar graças a Deus pela sua vida. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar em seu favor. Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Pode levantar. Amém, louvado seja Deus. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Amém, amém, louvado seja Deus. Eu queria que você, onde você está, ficasse em pé. Eu não vou te chamar você a vir à frente não. Fique em pé onde você está, eu vou orar em seu favor. Deus sabe quem é você. Deus tem você hoje lá no seu coração. E hoje Ele está aqui para dar a você esse presente da vida eterna. Maior de todos os presentes, o presente da vida eterna. Pode ficar em pé onde você está. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças nesta noite, pela tua palavra, pelos hinos que cantamos, pela exposição das Escrituras, e te damos graças, Deus, por estes irmãos e irmãs, que tomam a decisão de receberem Jesus Cristo como Senhor pessoal, como seu Salvador pessoal. Em nome de Jesus, Deus, pega firme na mão deles, sustenta-os, dá-lhes a alegria da salvação, dá-lhes a certeza da vida eterna, dá-lhes o selo do Espírito Santo, e dá-lhes a bênção, Deus, de serem agora mesmo perdoados, transformados, libertos, e que saiam daqui hoje com a alegria e o gozo da vida eterna em seu coração e em sua vida. A tua palavra diz que há júbilo diante dos teus anjos no céu por um pecador que se arrepende. Glória ao teu nome, porque houve salvação nesta casa. Nós te adoramos por isso.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.